Olá a todos e a todas, eu sou Cássia Tavares e tenho a alegria de compartilhar com vocês nesse domingo da ressurreição, Páscoa do Senhor, uma reflexão a partir da minha oração com a liturgia de hoje. Meus amigos, não é? Neste domingo da Páscoa, em que celebramos a ressurreição do Senhor, cabe-nos uma reflexão inicial. Ao preparar esse dia, recordei como estávamos há um ano. Foi um domingo de Páscoa, celebrado já na pandemia do coronavírus, e muitas mortes e insegurança acerca da Covid-19 nos assustavam. Hoje, com muito mais de 310 mil mortes só no Brasil, nossa Páscoa é ainda mais exigente. Onde estávamos, o que pensávamos e como agíamos? As perguntas recorrem. Onde estamos, o que pensamos e especialmente como agimos nesse momento frente ao desastre sanitário que assola o Brasil? São questões para todos e não esqueçamos, sobretudo para nós cristãos. A liturgia deste domingo, da máxima celebração do mistério pascal da ressurreição de nosso Senhor, nos iluminará. Eu os convido a refletirem comigo. Na primeira leitura, em Atos 10, versículos de 34a, 37 a 43, inicialmente, Pedro toma a palavra e nos oferece uma perfeita síntese da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E eu apresentarei alguns pontos centrais, que entendo como centrais, citando a Sagrada Escritura, nos versículos 38 a 39. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Meus caros e caras, a vida de Jesus concentra-se na missão de peregrino, fazendo bem, instaurando o reino de Deus e através de seus gestos, palavras, fez-se homem entre nós. E completa no versículo 39 de Atos, e nós somos testemunhas de tudo que fez na terra. Tornou-nos suas testemunhas. É muito oportuno celebrar a Páscoa e nós estarmos mergulhados nesse contexto que exige muito de nós cristãos. O Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti, essa última de outubro de 2020, faz uma pergunta que nos cabe a partir do nosso lugar como testemunhas, e eu sigo citando o Papa Francisco, no número 64. Com quem te identificas? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinante. A qual deles te assemelhas? Precisamos reconhecer a tentação que nos cerca de nos desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis. Dizemos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamo-nos a olhar para o outro lado, passar a margem, ignorar as situações até elas nos caírem diretamente em cima. E voltando ao Atos dos Apóstolos, no versículo 39, eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Meus irmãos, a fidelidade foi traída. E volta Papa Francisco no número 18 do documento citado. Partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um setor humano digno de viver sem limites. No fundo, as pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar e tutelar, especialmente se são pobres ou deficientes,
se ainda não servem como os nascituros, ou já não servem como os idosos, tornamo-nos insensíveis a qualquer forma de desperdício, a começar pelo alimentar, que aparece entre os mais deploráveis. Milhares de pessoas foram crucificadas pela indiferença e negacionismos, pela ausência do poder público, pela insensibilidade, pela falta de insumos e oxigênio, pela demora das vacinas e pelas ideologias que devoram e dividem. Não temos como não denunciar e gritar contra isso. O nosso testemunho precisa elevar-se como uma chama no alto da montanha mais alta. Diz o versículo 40 em Atos 10. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o grande anúncio. O Senhor ressuscitou. E permitiu que aparecesse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Versículos 40 e 41. Esses versículos reiteram o Evangelho segundo São João, que anuncia a ressurreição, que vamos ver em breve. Diz no 42, Atos 10, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Outra vez, somos desacomodados pelo mandato missionário de pregar ao povo e testemunhar. Francisco, no documento, referindo-se ao Evangelho do Bom Samaritano, não esse da Páscoa, exorta-nos com ternura e firmeza, e não deveríamos deixar de pensar sobre isto, e eu passo citando. Nas pessoas que passam ao largo, há um detalhe que não podemos ignorar. Eram pessoas religiosas, mas ainda dedicavam-se a dar culto a Deus. Um sacerdote e um levita. Isto é uma forte chamada de atenção. Indica que o fato de crer em Deus e o adorar não é garantia de viver como agrada a Deus. Uma pessoa de fé não pode ser fiel a tudo o que essa mesma fé exige dela, no entanto, sentir-se perto de Deus e julgar-se com mais dignidade do que os outros. Número 74 do documento. Seguimos a liturgia pascal desse domingo. Na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, São Paulo exorta-nos à vida nova. A vida escondida com Cristo em Deus, vida reservada, transformada pela força e realidade da ressurreição do Senhor. Chama-nos a buscar e a nos afeiçoar às coisas do alto. As coisas do alto. Novamente um chamado especial, um chamado para a vida nova, um chamado para uma vida escondida com Cristo em Deus. No Evangelho, enfim, no capítulo 20, de 1 a 9, recordando Atos 10 que acabamos de ouvir, em que diz, Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia predestinado. O Evangelho de João 20 confirma-se, no Evangelho, aliás, confirma-se a cena do Evangelho, né? O Evangelho confirma a cena que vai ser posteriormente citada em Atos. A mulher Maria Madalena, uma das testemunhas da ressurreição de Jesus, predestinada por Deus, está lá. É ela quem chega primeiro. Pedro e o discípulo, a quem Jesus amava, também predestinados, viram e creram. Jesus, o corpo de Jesus, não mais estava no sepulcro. O sepulcro é encontrado com a pedra aberta e encostada ao lado. Entremos na cena, nós também, descrita pelo evangelista. Maria Madalena, bem cedo, seguiu para realizar os rituais fúnebres previstos. Encontra o sepulcro aberto com a pedra que o fechava rolada para o lado. Vai às pressas chamar Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava e diz: tiraram o Senhor do sepulcro
e não sabemos onde o puseram. Cena muito parecida tem nos assolado nesse tempo de pandemia. São milhares de pessoas enterradas, sem que seus amores pudessem ver o corpo, tocar o corpo, despedir-se, realizar os rituais fúnebres ou as exéquias. O lamento, o espanto, a dor e o imenso vazio de Maria Madalena e dos amigos mais íntimos de Jesus ecoa hoje em milhares de famílias, no Brasil e no mundo, tomadas também pela dor, sofrimento e luto. Solidarizamo-nos porque também sofremos esse sofrimento. Eu sou enfermeira e tenho acompanhado dores inimagináveis por parte de nós também profissionais da saúde. Nessa perspectiva, Francisco escreve sobre as pandemias e outros flagelos da história e convoca todos, sem exceção, no número 32. É verdade que uma tragédia global como a pandemia do Covid-19 despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. Recordamo-nos de que ninguém se salva sozinho, que só é possível salvar-nos juntos. Por isso, a tempestade, dizia eu, desmascara as nossas vulnerabilidades e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Com a tempestade caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou descoberto uma vez mais esta abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Existe nessa narrativa um mistério profundo de lacuna existencial entre o Senhor morto e o Cristo crucificado, a narrativa do Evangelho de São João. O vazio foi preenchido porque na cruz o Senhor rompeu com todas as diferenças, oposições, divisões, medo e morte. O Senhor ressuscitado venceu a morte e é o Senhor da vida. Recordamos em João 10:10, eu vim para que as ovelhas, para que todos tenham a vida e para que a tenham em abundância. A ressurreição do Senhor nos chama ao recomeço e precisaremos ser fiéis e constantes no tempo pascal e em outros tempos que surgirão. No novo normal, como agiremos? Quais sinais como cristãos daremos? Volto ao Papa Francisco, número 77, me aproximando para a finalização dessa reflexão, quando ele diz: cada dia é nos oferecida uma nova oportunidade, uma etapa nova. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam, seria infantil. Gozamos de um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Meus caros e caras, em nosso novo normal, que já é realidade, nossa vida cristã de oração e serviço, em profunda harmonia, devem ser sinais. Oração e praxes solidárias, concretas, devem voltar-se em favor dos enlutados, dos mais pobres, do doente, dos que esperam por leitos e dos necessitados de todo tipo de ajuda, dos mais vulneráveis, marcados pelo abandono, injustiças e violências, dos refugiados e maltratados pelas guerras, dos feridos pelos preconceitos e discriminações, dos esquecidos das periferias da existência humana, como lembra Francisco, vítimas decorrentes de um tempo cruel de desgoverno.
Papa Francisco, no número 198, aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contato, tudo isso se resume no verbo dialogar. Para nos encontrar e ajudar mutuamente, precisamos dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo, é suficiente pensar como seria o mundo sem um diálogo paciente de tantas pessoas generosas, que mantiveram unidas famílias e comunidades. Eu encerro com o Salmo da Liturgia 117. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, eterna é a sua misericórdia. Louvemos ao Senhor por sua eterna misericórdia. Que o Senhor ressuscitado, luz da nossa vida, nos abençoe e nos fecunde com uma escuta dócil e uma pronta disponibilidade para nossos irmãos, especialmente os mais frágeis e vulneráveis. Amém.